Olá, vamos continuar aqui os nossos vídeos aqui do nosso canal. E hoje nós vamos começar um novo quadro, né? Se é que podemos chamar assim, aqui do nosso canal, em que eu vou ler todos os dias, durante esse tempo do Advento, a segunda leitura do ofício que tem na Liturgia das Horas, tá? Quem não sabe o que é a Liturgia das Horas, eu vou explicar rapidamente, porque explicar isso não é o objetivo do vídeo, mas só para vocês terem uma ideia, né? É a oração oficial da igreja, certo? São salmos e cânticos e passagens da Bíblia que geralmente, né, deveria ser, todo o povo deveria fazer isso, mas infelizmente não é. Então, geralmente aí os padres, as irmãs, os monges, os religiosos no geral, rezam isso daqui, tá? Mas o certo seria que todos rezassem, era esse o desejo da igreja, certo? Mas infelizmente ele não é muito divulgado, certo? E tem o ofício das leituras, tá? E nesse ofício das leituras tem os salmos, tem o cântico, e tem duas leituras um pouco mais longas, que a primeira é uma leitura da Bíblia, certo? E a segunda é a leitura de algum texto de algum santo ou do magistério da igreja, tá? Ela é dividida em 4 volumes. Então esse é o primeiro, que é o do Advento e o Natal, tá? Então, todo dia, no ofício, tem alguma leitura, tanto a primeira quanto a segunda. E a segunda é o texto de algum santo, que fala sobre o tempo que nós estamos vivendo. Ele vai dizer como nos preparar, o que é o Advento, o que temos que fazer para nos preparar melhor para a vinda do Senhor. Então são textos bem interessantes, tá? Então eu resolvi fazer isso, tá? Porque geralmente as pessoas não conhecem, não têm acesso a isso e perdem a riqueza que é o texto da igreja, as coisas que a igreja fala. Muitas pessoas perdem isso, né? Infelizmente. Se mais pessoas tivessem acesso a isso, né, conheceriam muito mais a igreja e seriam católicos muito melhores, certo? Então, faça a sua parte, né, ajude a divulgar. Se você tiver alguma sugestão de como fazer isso, né, você pode aí comentar aqui no canal e tudo mais, certo? Então o que eu vou fazer, esse vídeo talvez fique um pouquinho mais longo, tá? Porque eu estou explicando, mas os outros é só a leitura e um comentário. Então eu vou ler, e os textos que precisar, que tiver necessidade, eu faço algum comentário bem curto explicando, certo? E vou fazendo isso todos os dias. Mas não se prenda só a isso, tá? É bom que uns 10 minutos por dia, 15 minutos por dia, todos os dias, vocês leiam pelo menos o Evangelho do dia, tá? Se puder ler todas as leituras do dia, ótimo. Mas se não, só o Evangelho já vai dar para você se preparar melhor, certo? Então vamos lá. Hoje é a segunda-feira da primeira semana do Advento. Então a segunda leitura que está lá é das Cartas Pastorais de São Carlos Borromeu. É um texto do século XVI. Então ele vai dizer sobre o tempo do Advento. Caros filhos, eis chegado o tempo tão importante e solene que, conforme diz o Espírito Santo, é o momento favorável, o dia da salvação, da paz e da reconciliação. É o tempo que outrora os patriarcas e profetas tão ardentemente desejaram com os seus anseios e suspiros. O tempo que o justo Simeão finalmente pôde ver cheio de alegria, tempo celebrado sempre com solenidade pela Igreja, e que também deve ser constantemente vivido com fervor, louvando e agradecendo ao Pai Eterno pela misericórdia que nos revelou nesse mistério. Em seu imenso amor por nós pecadores, o Pai enviou seu Filho único a fim de libertar-nos da tirania e do poder do demônio, convidar-nos para o céu, revelar-nos os seus mistérios do seu reino, os mistérios do seu reino celeste, mostrar-nos a luz da verdade, ensinar-nos a honestidade dos costumes, comunicar-nos os germes das virtudes, enriquecer-nos com os tesouros da sua graça e, enfim, adotar-nos como seus filhos e herdeiros da vida eterna. Celebrando cada ano este mistério, a Igreja nos exorta a renovar continuamente a lembrança de tão grande amor de Deus para conosco. Ensina-nos também que a vinda de Cristo não foi proveitosa apenas para os seus contemporâneos,
mas que a sua eficácia comunicada a todos nós, se, mediante a fé e os sacramentos, quisermos receber a graça que Ele nos prometeu e orientar a nossa vida de acordo com os seus ensinamentos. A Igreja deseja ainda ardentemente fazer-nos compreender que o Cristo, assim como veio uma só vez a este mundo revestido da nossa carne, também está disposto a vir de novo a qualquer momento para habitar espiritualmente em nossos corações com a profusão de suas graças, se não opusermos resistência. Por isso, a Igreja, como mãe amantíssima e cheia de zelo pela nossa salvação, nos ensina durante este tempo, com diversas celebrações, hinos, cânticos e outras palavras do Espírito Santo, como receber convenientemente, de coração agradecido, este imenso benefício e a enriquecer-nos com seus frutos, de modo que nos preparemos para a chegada de Cristo, nosso Senhor, com tanta solicitude como se Ele estivesse para vir novamente ao mundo. É com esta diligência e esperança que os patriarcas do Antigo Testamento nos ensinaram, tanto em palavras como em exemplos, a preparar a sua vinda. Então, São Carlos Borromeu, ele diz o que é o advento, né? É a preparação para a vinda do Senhor. Ele diz o que devemos fazer para receber o Senhor, né? Mediante a nossa fé e aos sacramentos. Se nós quisermos, nós recebemos a graça que Ele prometeu, a graça de sermos salvos. Certo? Então, eu gostaria que você refletisse, né? Se Jesus voltasse hoje, né? Se o fim fosse hoje, como diz o Evangelho, né? Não se sabe a hora, por isso ficai vigilantes. Mas se Ele voltasse hoje, ou se Ele chamasse hoje, como estaria a sua alma? Como que você tem se preparado? O que você apresentaria a Deus? Será que a sua fé está fortalecida? Será que você participa, recebe o sacramento da Eucaristia? Ou, se não, recebeu os básicos, né? O batismo, a Eucaristia e o Crisma? Vá atrás, receba. Mas se você já faz tudo isso, será que você recebe? Será que você se confessa? Será que você se prepara? Então são reflexões que eu convido você a fazer hoje. Como está a sua alma? Se Jesus voltar hoje, ou se me chamar diante dele, o que eu vou apresentar a ele? Se dessa reflexão você chegar à conclusão de que precisa melhorar algumas coisas, ótimo, ainda dá tempo, ainda estamos aqui, né? Então, melhore, certo? Leia o que a Bíblia diz, veja o que a Igreja diz, se prepare realmente. Não deixe que esse advento passe igual muitos outros, certo? Se prepare, fale com Deus, reveja a sua vida e se prepare para estar junto dele. Que Deus nos dê a graça de, no fim da vida, nós podemos dizer como Paulo, né? Combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Que Deus abençoe.